Leitura da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, título 4, da Organização dos Poderes, capítulo 2, do Poder Executivo, seção 1, do Presidente e do Vice-Presidente da República. Artigo 76, artigo 91. Artigo 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Artigo 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Redação dada pela Emenda Constitucional número 16 de 1997. Parágrafo 1º. A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado. Parágrafo 2º. Será considerado eleito o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos não computados ou os em branco e os nulos. Parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 4º. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Parágrafo 5º. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Artigo 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Parágrafo único. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 79. Substituirá o Presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o Vice-Presidente. Parágrafo único. O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Artigo 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Artigo 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional na forma da lei. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Artigo 82. O mandato de Presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Redação dada pela Emenda Constitucional número 16 de 1997. Artigo 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Seção 2. Das atribuições do Presidente da República. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República, inciso 1, nomear e exonerar os ministros de Estado, inciso 2, exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da Administração Federal, inciso 3, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição, inciso 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decreto e regulamentos para sua fiel execução, inciso 5, vetar projeto de lei total ou parcialmente, inciso 6. Dispor mediante decreto sobre. Redação dada pela Emenda Constitucional número 32 de 2001. Alínea A. Organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. E incluída pela Emenda Constitucional número 32 de 2001. Alínea B. Extinção de função ou cargos públicos quando vagos.
incluída pela Emenda Constitucional número 32 de 2001. Inciso 7. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Inciso 8. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Inciso 9. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Inciso 10. Decretar e executar intervenção federal. Inciso 11. Remeter mensagens e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Inciso 12. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Inciso 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Redação dada pela Emenda Constitucional número 23, de 2 de 9 de 99. Inciso 14. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o Presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Inciso 15. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Inciso 16. Nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o Advogado-Geral da União. Inciso 17. Nomear membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Inciso 18. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Inciso 19. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Inciso 20. Celebrar a paz, autorizar ou com o referendo do Congresso Nacional, autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. Inciso 21. Conferir condecorações e distinções honoríficas. Inciso 22. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Inciso 23. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. Inciso 24. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Inciso 25. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Inciso 26. Editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. Inciso 27. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 7 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Seção 3 da responsabilidade do Presidente da República. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra: inciso 1, a existência da União; inciso 2, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação; inciso 3, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais; a segurança interna do país; inciso 4, inciso 5, a probidade na administração; inciso 6, a lei orçamentária; inciso 7, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas do processo e julgamento. Artigo 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido ao julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1º. O Presidente ficará suspenso de suas funções, inciso 1, nas infrações penais comuns, se recebidas a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 2, nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Parágrafo 2º. Se decorrido o prazo de 180 dias o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o Presidente da República não será sujeito à prisão. Parágrafo 4º.
O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Seção 4 dos Ministros de Estado. Artigo 87. Os ministros de Estado serão escolhidos entre os brasileiros maiores de 21 anos no exercício de direitos políticos. Parágrafo único. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei. Inciso 1. Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos dos decretos assinados pelo Presidente da República. Inciso 2. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Inciso 3. Apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. Inciso 4. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República. Artigo 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Redação dada pela Emenda Constitucional número 32 de 2001. Seção 5. Do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, subseção 1 do Conselho da República. Artigo 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam: inciso 1, o Vice-Presidente da República; inciso 2, o Presidente da Câmara dos Deputados; inciso 3, o Presidente do Senado Federal; inciso 4, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados; inciso 5, os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal; inciso 6, o Ministro da Justiça; inciso 7, 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Artigo 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre: inciso 1, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Inciso 2. As questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá convocar o Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério. Parágrafo 2º. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República, vide Lei nº 8.041, de 1990, que será lido posteriormente. Subseção 2 do Conselho de Defesa Nacional. Artigo 91. O Conselho da Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático e dele participam como membros natos: inciso 1, o Vice-Presidente da República; inciso 2, o Presidente da Câmara dos Deputados; inciso 3, o Presidente do Senado Federal; inciso 4, o Ministro da Justiça; inciso 5, o Ministro do Estado de Defesa, redação dada pela Emenda Constitucional número 23 de 1999, inciso 6, o Ministro das Relações Exteriores; inciso 7, o Ministro do Planejamento; inciso 8, o Comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, incluído pela Emenda Constitucional número 23 de 1999. Parágrafo 1º. Compete ao Conselho de Defesa Nacional: inciso 1, opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz nos termos desta Constituição. Inciso 2. Opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e de intervenção federal. Inciso 3. Propor os critérios e condições de utilização de área indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Inciso 4. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado Democrático. Parágrafo 2º. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional, vide Lei nº 8.183, de 1991. No próximo vídeo, leremos o capítulo 3. Até lá.